Boa tarde, gente. Eu sou a professora Mirela Rocha, sou professora na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou tutora do grupo PET, PET Conexões, Povos de Terreiro e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. Esse é um projeto de extensão pandêmico do grupo PET, coordenado pelos estudantes. O projeto, ele propõe a gente debater temas que são afetos à cultura, à economia, à política, à luta, a forma de ser e perceber o mundo de povos de terreiro, comunidades tradicionais, povos pretos no Brasil. O filme, particularmente de hoje, já vou passar para a Gabi, ela já vai falar sobre isso, mas é um projeto que a gente faz encontro um mês sim e um mês não. Então, a gente está tendo agora, a gente teve no ano passado, aí está tendo agora em fevereiro, aí voltaria a ter o próximo em abril, mas, inclusive, a gente vai dar essa quebrada no próximo mês, vai ter em março, porque vai entrar na agenda dos 21 dias de combate ao racismo, que é uma campanha, um ativismo que tem todo ano aí, né, uma campanha política. Aí que vocês acompanhem as nossas redes sociais do PET para poder estar conosco nas próximas oportunidades, @PET Povos de Terreiro, no Instagram, no Facebook também, PET Povos de Terreiro. Queria dizer que é uma grande satisfação, uma grande honra a gente poder estar fazendo essa atividade, mesmo nesses tempos pandêmicos. Seria muito melhor a gente poder se encontrar em algum lugar, beber uma cerveja, um vinho, um suco, conversar, fazer uma roda, ouvir um berimbau, aprender um pouco mexendo o corpo, seria super bonito. Mas, infelizmente, como a gente está com esse tema, né, pandêmico, a gente não tá conseguindo, nesse momento, fazer um encontro presencial. Então, esse é o momento que a gente está tendo de debate, porque pelo menos a gente tenta se encontrar, nem que seja virtualmente, conversar um pouquinho sobre esses temas que são tão importantes, né? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Gabriela, ela que vai apresentar também os convidados de hoje e a proposta do filme e do debate. Obrigada, gente. Oi, gente, boa tarde a todas, todos e todes. Eu me chamo Gabriela, sou estudante de Direito e integrante do PET, e hoje nós estamos aqui para propor um debate acerca de um filme que nós pedimos para vocês assistirem anteriormente, mas de todo modo eu vou estar lendo aqui para a gente a sinopse do filme. No começo do século XX, apesar da escravidão já ter acabado há muito tempo no Brasil, os negros ainda eram oprimidos pelos brancos. Enquanto isso, no recôncavo baiano, o menino Manuel Henrique aproveita sua infância para aprender uma tradição afro-brasileira proibida na época, a capoeira. Junto com os amigos Quero-Quero e Dinorá, o garoto toma aulas com o mestre Alípio, considerado o líder comunitário dos negros na região. 20 anos depois, Manuel já é conhecido por todos naquele local como Besouro, um dos maiores capoeiristas da região. Assim como a maior parte dos negros, ele trabalha na fazenda de cana do Coronel Venâncio, mas é o único que não se submete e não se sente intimidado pelos poderosos. Certo dia, quando Besouro se distrai, Mestre Alípio é assassinado, como forma de diminuir a voz dos negros. Se sentindo culpado e tendo a missão de dar continuidade ao trabalho de seu mestre, o aluno se isola para aperfeiçoar suas técnicas. Depois de ser abençoado pelos orixás, Besouro fica com o corpo fechado e aos poucos volta para lutar pelo direito dos negros. Desafiando as autoridades, o capoeirista ainda se mantém à distância, o que faz sua fama crescer ainda mais. Em pouco tempo, todos comentam os seus feitos e se começa a falar que ele tem poderes especiais e até mesmo pode voar. A presença de Besouro faz com que os negros se sintam mais confiantes para lutar pela liberdade e que, com isso, os poderosos tentam de tudo para matar seu adversário. Essa é a sinopse do filme que nós propomos para fazer um debate aqui hoje. Nós temos 2 ilustríssimos convidados que eu vou apresentar e peço que vocês sintam-se à vontade para se apresentarem melhor, como vocês quiserem. Nós temos aqui hoje o Gabriel Siqueira,
que é capoeirista, professor de História, militante das Brigadas Populares da Federação de Favela do Estado do Rio de Janeiro. Já vou passar a palavra, mas fique à vontade para você se apresentar novamente. Também temos aqui a ilustríssima presença do Lázaro Mulato, que é mestre de capoeira, presidente e fundador da Capoeira Arte e Expressão. Nós estamos muito felizes e honrados por ter a presença de duas figuras tão importantes que a gente acredita que vai contribuir tanto para esse debate que é extremamente necessário para a nossa formação, não só enquanto estudante, mas enquanto cidadão, porque a gente sabe e entende que isso faz parte da nossa construção enquanto cidadãos brasileiros. Sem mais delongas, eu vou passar agora para o Gabriel, que é capoeirista, ele vai ser o primeiro a falar. Nós temos um teto de aproximadamente 25 minutos para cada debatedor e, posteriormente, nós vamos fazer a inscrição para que possamos trazer as nossas dúvidas, comentários, as nossas colocações. E aí, no final, vou pedir também a ajuda da Caia e da Júlia para a gente monitorar essas inscrições aqui no chat depois da fala do Gabriel e do Lázaro. Pode ser? Passo agora a palavra para o Gabriel. Seja bem-vindo e fique à vontade. É um prazer ter você aqui com a gente. A palavra é sua. Boa tarde, gente. Vocês conseguem me ouvir bem aí? Sim. Beleza. Primeiramente, agradecer aí os colegas de serviço social, né? A Mirella, minha amiga de longa data, né? Os demais aí componentes do PET, estudantes. Queria agradecer aí o convite de vocês. Como a Gabriela falou, né? Eu sou professor de História, faço capoeira há algum tempo, né? Tenho alguns anos que me formei e me dediquei um pouco a estudar a história da nossa cultura, do nosso povo, né? Tenho um livro publicado sobre esse tema, que depois a galera, se quiser, tem mais informações aí, mas a Mirella, né, a Tati, a galera toda aí tem, não sei se está dando para ver. É o livro Cativeiro Carioca, é um livro Memórias da Perseguição às Capoeiras nas Ruas do Rio de Janeiro. É um livro recente, né? Tem 5 anos, na verdade 6 anos, né? É um pouco da minha pesquisa sobre a perseguição à capoeira do Rio de Janeiro, né? Mas hoje a gente vai falar um pouco de uma lenda da capoeira no Brasil e no mundo, né? E um pouco do que estava acontecendo na Bahia, né? A minha ideia aqui, na verdade, é tentar, a partir da minha formação, historicizar um pouco o filme e um pouco da trajetória do Besouro, né? Como eu disse, a minha formação ela passa por uma formação acadêmica como professor e passa também pela minha formação, que eu chamo de formação popular, né? Pela capoeira. Tive, né, alguns anos frequentando e praticando capoeira, que me fez também, me ajudou a formar a minha concepção histórica sobre o tema. Eu costumo dizer que eu falo um pouco da capoeira como historiador, falo um pouco da história como capoeirista, e isso não é uma coisa que termina ou que tem uma fronteira, né? A gente está muito acostumado numa cultura ocidental, eurocêntrica, branca, em que você dividiu as coisas, o conhecimento e o saber para facilitar com o objetivo em compartimentos, e quando a gente precisou sair disso, voltar, a gente não conseguiu sair, né? Então, a minha formação, ela tem um pouco dessa formação popular e um pouco dessa formação acadêmica. E aí, já indo pro lado do Besouro, o filme, obviamente que ele precisa dar uma romantizada na história, né? Eu gosto bastante do filme, é um filme que recebeu críticas por ter aquele estilo meio filme, né, oriental, de luta. Eu gosto bastante do filme, gostei bastante, acho que divulgou mais ainda a lenda do Besouro, mas ele é um romance, ele acaba romanceando certas histórias, né? É preciso de uma história de amor, que tem ali uma história de amor, de traição, que do ponto de vista historiográfico não é tão relevante na trajetória do Besouro, né? Que ele teria, inclusive, morrido pela traição de uma mulher e tal. Acho que isso é importante a gente dizer que não é bem essa a história, né? E também acaba, às vezes, pegando num ponto de que é sempre culpa da mulher, né? E não é bem isso. O Besouro, ele tem uma trajetória, ele existiu de fato, né, gente?
há pouquíssimo tempo atrás, isso é interessante dizer, as pesquisas tratavam o besouro como um membro, como um mito, como uma lenda brasileira, né? Como uma pessoa que talvez tivesse existido, né? Talvez tivesse feito aquilo que relatava-se que ele havia feito nas rodas de capoeira, nas músicas, nas cantigas, mas não se conseguia provar a existência dele, e também, pela nossa formação muito eurocêntrica, não se preocupou em pesquisar muito sobre o besouro, né? Obviamente que permanece uma série de histórias sobre o besouro que são lendas, são mitológicas, fazem parte da mitologia afro-brasileira com muito orgulho. E existe uma parte da história que tem a ver com a história nacional. O besouro era um menino, né, Manuel Henrique Pereira, né, um menino que foi moleque de rua, que saiu de casa muito novo, né, aos 13, talvez aos 11 anos, para trabalhar, para tentar ajudar sua família e se ajudar. Ele nasceu em 1895, né, alguns anos depois da abolição da escravidão, mas nos primeiros anos da República, que são os anos de maior repressão e de maior, vamos dizer assim, tentativa de genocídio da população negra. Porque vocês sabem que após a abolição, a sociedade, vamos dizer assim, central, os governantes, a elite brasileira, queria excluir e queria exterminar completamente do nosso país a raça negra, né? Vocês vão ver que eu vou me referir sobre o besouro e sobre essa população como negros, entendendo negros todos aqueles que não são tonalidades do homem, da mulher negra no Brasil. Então, essa população toda, que era a maioria em 1888, na abolição e no nascimento do besouro, ela foi fortemente reprimida em toda a sua existência após a abolição da escravidão. Isso quer dizer que não é só matar as pessoas, não era só um extermínio censitário, mas também um extermínio cultural, um extermínio demográfico, filosófico, né? Era um extermínio que pretendia não só matar essas pessoas, mas também matar toda a sua herança cultural, matar toda a sua influência e toda a sua cultura dentro da cultura brasileira. E o besouro, ele nasce nesse contexto, num contexto de pós-escravidão, onde a escravidão não tinha acabado completamente, né? Onde a escravidão continuava existindo, né? De uma maneira de uma maneira não mais na lei, mas continuava existindo, porque as pessoas trabalhavam e não recebiam. Aliás, uma das histórias do besouro que se coloca aí, né, na região de São Caetano, que eram perto ali de onde hoje é Santa Amaro da Purificação, né, ali existem várias regiões. O Urupi, por exemplo, hoje é uma comunidade quilombola que luta por reconhecimento, teria sido onde besouro nasceu, né, no entorno da cidade de Santa Amaro da Purificação. E essa região e todo esse momento histórico, né, era um momento de perseguição da comunidade negra. O besouro, muitos falam que ele era, né, a gente não tem uma fisionomia exata dele, né, a gente tem que era um menino pobre, sem família, né, porque sai de casa muito cedo devido à miséria. Ele, em 1902, perdão, quando começa a sua saga pelo mundo, precisa se sustentar, 7 mesmo, gente, desculpa. Precisa se sustentar, então ele vai trabalhar nas usinas, ele vai ser escravizado, embora a escravidão tenha acabado. Aliás, várias passagens do filme são reais e são revoltas do besouro com relação às permanências da escravidão, que estão na nossa sociedade até hoje. Pessoas trabalhavam e não recebiam, né? Você tem vários exemplos naquela região ali, por exemplo, e o que o mestre Alípio fala no filme, que outros daquela região, por exemplo, inclusive mais novos, como o mestre Cobrinha Verde, que é primo e herdeiro do besouro, diz: eu trabalhei numa usina e nunca recebi dinheiro. Nunca recebi dinheiro. Isso 30 anos depois, 20 depois da morte do besouro, em 1930, em 1940, 50, né, o besouro morreu em 25. Tem o atestado de óbito dele, inclusive esses documentos foram achados, eu vou chegar lá, né? Os mestres e os herdeiros dele
Por exemplo, Cobrinha Verde, ele relata o seguinte: eu trabalhei numa usina e no final do mês, ou no começo do mês, as pessoas me davam um papel em branco e dizia, com esse papel eu tinha que ir na venda, e na venda o cara me dizia o que eu tinha direito, milho, arroz, o que eu tinha direito, e aquilo era o salário. O cara recebia um papel em branco no lugar do dinheiro. Então a escravidão permaneceu e permanece, né? Não precisamos nem falar muito sobre isso. E o Besouro, ele foi um cidadão incontente e revolucionário, né? Subversivo, insurgente contra isso. Não foi o primeiro e não foi o único. Capoeirista, então, não foi o primeiro, nem o último, nem o único. Inúmeros casos de valentia, que na verdade são casos de subversão, que acabam sendo levados para o lado de valentia numa tentativa de diminuir, né, a insurreição contra o sistema, foram lidos nos principais estados onde a capoeira surgiu e onde ela floresce muito mais, que são Rio de Janeiro, né, Bahia, Salvador e o Recôncavo da Bahia, e Recife, Olinda e Pernambuco. São essas três principais cidades onde a capoeira é um fenômeno urbano, um fenômeno social bastante relevante e pouco estudado, né, gente? Vocês são do serviço social e a gente estuda história, a gente sabe mais sobre a praga da barata da Idade Média do que sobre a nossa própria história. E o Besouro, ele não representa uma história individual, uma história de uma pessoa. Ele é a síntese de uma história coletiva de um povo. Então ele era um cara insubmisso contra a escravidão que permanecia apesar da Lei Áurea e contra os desmandos da República. Porque a República, aliás, isso é muito importante, pessoal. Eu falo isso um pouco no meu livro. Os capoeiristas e alguns membros do movimento abolicionista foram os primeiros a denunciarem a República, antes mesmo dela existir. Vocês podem pegar a história e verificar o seguinte: a República ela surge como uma reação à escravidão. As pessoas não eram contra a monarquia nem contra o império. As pessoas responsabilizaram politicamente, naquele período, a princesa Isabel e a monarquia pelo fim da escravidão. E por isso, a República é uma resposta à abolição da escravidão. E por isso a família real é expulsa do Brasil. Porque muitos republicanos que lá estavam não admitiram a abolição como ela foi feita. Como que foi feita a abolição? Sem indenização. Nós, obviamente, defendemos a indenização, e seria o natural, para quem foi escravo. Né? Uma reparação, e defendemos isso até hoje. Mas a indenização proposta pelos republicanos, por aqueles que derrubaram a monarquia, era uma indenização dos senhores. O senhor de escravo tinha que ser indenizado porque perdeu uma mercadoria. E a monarquia não faz isso. Se nós pegarmos as leis abolicionistas, que vocês, estudantes de serviço social, vão estudar e devem estudar, porque isso faz parte da formação do Estado brasileiro, todas as leis abolicionistas deram indenização para os senhores. A lei do ventre livre deu indenização para os senhores. O moleque ficava lá até os 7 anos e o Estado tinha que indenizar o senhor ou deixar o moleque trabalhar até os 21 para pagar a indenização só depois dele era livre. E aí matavam a criança trabalhando dos 8 anos até os 21. Né? E o Estado não pagava indenização. A indenização era o trabalho da própria criança escravizada. A lei dos sexagenários, a mesma coisa. Então, todas as leis que vão antecipar a abolição, elas são leis para os brancos. Esse é o contexto da revolta do Besouro. O Besouro não era um valentão, um brigão. Não era uma pessoa que estava brigando por qualquer coisa. O Besouro era alguém insubmisso. O Besouro é um líder, né? Que em algum momento tenta sair disso, porque ser líder significa ser morto, ser perseguido, como foi. E na questão da morte daquele que era o seu mestre, não apenas mestre de capoeira, o mais antigo, né? O representante da ancestralidade, quando ele é morto covardemente, porque também era um insubmisso àquela realidade, reclamava de quem trabalhava e não recebia, reclamava de que não havia escolas, de que a República não havia integrado. Essa é a mensagem do Besouro, dos seus herdeiros e dos seus mestres.
E por isso eles recorreram àquilo que tinham disponíveis naquele momento. E uma das coisas que se tinha disponíveis para a luta era a capoeira, que torna o corpo daquele sujeito uma arma. Essa é a realidade. E essa é a mensagem do filme. Tem algumas coisas que colocam o Besouro apenas como um valente, como um herói. De fato, ele era valente, era herói. Mas não do ponto de vista individual. Não estava querendo coisa para ele. Ele estava brigando por políticas públicas, por reparação, por coisas desse tipo. E nós aqui temos que contextualizar essa história. Tá? E aí, o que mais nós vimos no filme? Nós vimos a repressão à cultura, nós vimos repressão aos encontros, à reunião. A República, por exemplo, ela baixou várias leis de repressão à reunião de muitas pessoas negras juntas. E a República, antes mesmo de ter uma Constituição, Gabriela e demais colegas, antes a República cria o quê em 1890? Alguém aí sabe? O que a República propõe, estabelece, antes de ter uma Constituição? Alguém chuta? Pode falar aí, ou escrever. A Constituição da Primeira República no Brasil é 1891. O que eles fazem em 1890, antes mesmo da Constituição? Código Penal, mestre. O Código Penal, Mirella. Então, olha só, uma república, a Primeira República no Brasil, ela começa dizendo quem são os criminosos e não quem são os cidadãos. Ela começa punindo antes de dar os direitos. E nesse Código Penal, não à toa, a capoeira está bem discriminada lá. Que no Império era apenas a lei de vadiagem. Mas o que se verifica no Império é que os capoeiras não eram vadios, nem não eram trabalhadores. Pelo contrário, os capoeiras eram trabalhadores, sim. Por isso tinha dificuldade de prendê-los como vadios. E a República faz o quê? Criminaliza os capoeiras. O artigo 402 diz: fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecido pela denominação capoeiragem. Ou seja, nós não tínhamos uma Constituição, mas já sabíamos que a capoeira era crime. E você não precisava ferir alguém com a capoeira. Se aquele cara fosse identificado como um capoeira, um tipo social, ele poderia ser preso e exilado. Então os abolicionistas capoeiristas foram os primeiros a denunciar a República como uma reação à escravidão. E o Besouro é um desses, como outros, como o André Rebouças, que ninguém entende, ou melhor, ninguém explica porque ele sai do Brasil com a família real. Ah, não, aí resumem, ele é um monarquista. O Rebouças, um gênio, matemático, filósofo, astrônomo, professor do Instituto Militar de Engenharia, negro. Ah, mas ele era monarquista, ele foge do Brasil. O Besouro, o que era o Besouro? Um valentão, bebia e queria brigar, sair no tapa. Não. Ele era um valentão, sim, bebia, brigava, mas ele brigava contra quem? Contra a polícia. A maioria das vezes era contra a polícia. E contra a milícia, que eram os capatazes, a polícia privada. Né? Foi assim que ele, inclusive, morre. Então, para finalizar, que eu quero, na verdade, dialogar com vocês, eu quero falar, né? O Besouro, só para... Ele nasce em 1895, né? Ele é filho da Maria José Aifa, do João Matos, tem lá o documento dele. Inclusive, o mestre Cobrinha Verde falou que não era Maria José Alta, como ela passou para a história. Alguém escreveu errado o registro dela, o nome dela era Aifa. Né? E o pai dele conhecido como João Grosso, que também praticava capoeira, também conhecia os princípios da religião. Então você tinha uma perseguição à religião, ou seja, uma perseguição ao ser negro, uma perseguição à livre reunião, uma perseguição à capoeira, né? E a gente encontra o Besouro nos processos crimes. Algumas citações são feitas, né? Algumas documentações históricas registram confrontos dele com a polícia, né? A mãe do Caetano Veloso, a dona Canoa, viva na época, disse que em 1925 teria visto o Besouro ensanguentado sendo levado, né? E aí tem a parte da literatura, da mitologia. O Besouro aparece nas músicas da capoeira, na mitologia, nos livros de Jorge Amado, né? Quem contou a história do Besouro não foi a história oficial, foram as rodas de capoeira, foi o Jorge Amado, foram as lendas, foi a oralidade. E aí se obrigou a história oficial, por exemplo, o Liberac e outros autores, vão lá procurar os documentos. E aí se prova
que tudo aquilo que era contado nas ruas, nas praças, nas rodas de capoeira, era verdade. Né? Essa história e essa lenda, esse mito, até que vem um filme, que precisa romantizar, porque é um filme, mas passa diversas mensagens importantíssimas. E o besouro, você tem aquela música, se canta, faca de ticum, é faca que matou o besouro, besouro cabra valente, tinha o corpo fechado, e nada ele temia, era muito respeitado. Então, porque também essas músicas eram cantadas, e aí obrigou a gente a entender o que era o besouro. E era muito mais do que um valente. E aí a história da mitologia, que faz parte, que é importante, dos nossos heróis, né? Porque se podem falar sobre Adão e Eva, nós também podemos idealizar o besouro. Claro que podemos e devemos. Né? O besouro, ele era filho de Exu, o Exu africano, no caso do candomblé. Esse Exu que nós estamos falando não é o Exu da Umbanda, o Exu dele é o Exu Orixá, né? Que foi associado por alguns candomblecistas, alguns humoristas, a São Cipriano, na Bahia. Em alguns casos, vocês vão ver que tem, e a história é rica, não é uma verdade absoluta. Vocês vão ver que tem gente que fala que Exu é preto velho na Umbanda, e não seria Orixá e tal, que Exu não, São Cipriano, né? Que é a oração que se fazia, que o besouro fazia, que se fazia, né? Que na verdade eles estavam orando para Exu, que até hoje se fala, muita gente fala, a oração de São Cipriano é a oração que você, quando você estiver passando um aperto, você faz essa oração para os seus inimigos não te enxergarem. Você está falando para São Cipriano, mas na verdade está falando para Exu, né? Que são aqueles códigos de resistência da nossa cultura. Né? Então, São Cipriano, você desaparece diante da polícia. Eu tenho essa oração no meu carro, por exemplo. É da fé de cada um, da crença de cada um. Mas você tem uma oração, evita você tomar dura, evita você uma série de coisas. Isso já se fazia. Esse é o imaginário da nossa história. Né? E aí ele só poderia ser morto, segundo a mitologia, e segundo o corpo dele ter sido fechado por Exu, por uma faca de uma madeira chamada ticum, ou tucum. Varia de lugar para lugar, idioma para idioma, né? E essa faca que teria sido a faca que conseguiu furar o corpo dele, o corpo fechado que ele tinha, né? Por isso que a música fala lá, faca de ticum é a faca que matou o besouro, né? E contam, né? Essa música, tem outras, né? Que poderíamos citar, oração vinda de um livro chamado São Cipriano. É assim a música, né? Era um livro perigoso, tinha a reza de africano. Então, são as cantigas que trouxeram essa história até nós, que nós precisamos, inclusive, valorizar. Eu vou, para fechar mesmo, né? Já estou no tempo, ele vai ser visto no Jorge Amado, ele vai estar na literatura de cordel, ele vai estar no livro, na verdade, é o Mar Morto, né? Tem um capítulo desse livro do Jorge Amado sobre o besouro. Ele vai estar nas músicas. Paulo César Pinheiro faz um CD inteiro para ele. O Caetano, em cima do Relato da Mãe, faz algumas músicas, né? E ele teria morrido com 29 anos. E depois o Liberac encontrou o documento da morte dele, que olha como. E aí eu falo, quando eu falo negros, né? E preto e pardo, porque o racismo brasileiro e a nossa perspectiva, né, da diversidade do povo negro que existe no Brasil, né, olha como é descrito o besouro na sua morte. Ele está descrito dessa forma aqui, ó, no atestado dele de óbito. Manuel Henrique, mulato escuro, solteiro, 29 anos, natural de Urupi, residente de Santo Amaro, profissão vaqueiro. Né, ele trabalhou em fazendas, foi escravizado, morreu no dia 8 de julho de 1924, às 10h30 do dia, teria entrado, morreu com ferimento de perfuro inciso no abdômen, e 10h30, 7h da noite, teria falecido. Então, isso tem alguns livros, né? O Capoeira Besouro, Mangangá, alguns aspectos culturais do Recôncavo da Bahia, é um livro do Antônio Liberac, né? Você tem livro Bimba, Paixim e Besouro, você tem também do Liberac, você tem vários livros que hoje provam e contam a história do ser humano. Miguel Henrique Pereira, Besouro Mangangá, Insurgente, tá?
Então é um pouco dessa história que a gente precisa ver. Primeiro precisamos analisar politicamente os fatos, né, analisar o contexto histórico que o Besouro vive. Precisamos não tratá-lo como um valentão, um brigador. Ele era muito mais que isso. E como valentão, como brigador, era também um herói de qualquer forma, mas não brigava por uma coisa, não brigava na rua por ele ou por um detalhe, mas sim por direitos, contra injustiças, como o caso do primo que não havia recebido salário, ele mesmo teria dado uma surra, e geralmente contra a polícia, né? Que são os casos em que ele rouba o chapéu do policial e foge, né? E era comum, acontecia muito, os capoeiras, não só na Bahia, não só o Besouro, mas outros, no Rio, na Recife, em outras cidades, né, que davam surra na polícia. As maltas de capoeira no Rio de Janeiro brigavam entre si. Também, se todo o povo negro fosse unido, não tinha escravidão, né? Não vamos pensar, né, nem romancear a história. As maltas, por exemplo, brigavam entre si. E na hora de combater a polícia, havia um código que o inimigo se juntava e combatiam a polícia, por exemplo. Porque a polícia era a feitoria estatal. Né? A Polícia Militar, a GRP, criada em 1808, né, por Dom João, era a feitoria estatal. Castigava negros e coisas desse tipo. Então é desse contexto, dessa história que nós estamos falando, e o Besouro é essa pessoa. Tá? É importante a gente verificar isso. E o filme vai mostrar histórias. Por que Besouro? Né? Porque é preto e avoa. Né? E vários capoeiristas voam mesmo. Né? É perigoso voar, inclusive. Né? Não é para qualquer um. Enfim, já completei até o tempo. É isso, gente. Desculpa me estender, mas é um pouco de contextualização, depois a gente dialoga. Ótimo, Gabriel. Muito obrigada pelas suas contribuições. Agora eu vou passar para o mestre Mulato. Ele está aí? Acho que está aqui. Opa! E aí, você fica à vontade também. Nós vamos ter um tempo máximo de 25 minutos. E depois do seu tempo de fala, nós vamos abrir para perguntas, contribuições e comentários, tá? Fica à vontade e pode se apresentar mais uma vez da forma que você preferir. Muito obrigada. Gratidão, gratidão. Vocês estão conseguindo ouvir legal aí? Sim. Então, perfeito. Sim. Então, olha só. Primeiramente, boa tarde, né? Mestre Mulato, na capoeira. O nome é Lázaro dos Santos Emerick. E, poxa, eu tenho que começar falando aqui, agradecendo ao Gabriel aí pela aula de história, né? Não somente para mim, mas tenho certeza que para todos, tirou onda demais. Por mim, eu daria até meus 25 minutos para ele continuar. Que eu tô, no caso, curtindo muito isso tudo aqui. Então, eu queria saber como é que nós vamos ficar a partir daí. Era para falar sobre o filme ou sobre a história de Besouro? Entendeu? Era sobre isso que eu estava querendo, no caso, saber. Eu vou, já que o professor puxou mais para esse lado da história do Besouro, show de bola. Eu vou agora puxar então um pouquinho para o filme, né? Sobre o filme, que aí fica bom, né? Ele responde mais essa questão da parte, né, histórica, e eu vou falar um pouco que eu acho sobre essa questão do filme em si, né? Então, o filme, nota 1000, mais ou menos, né? Mais ou menos, eu vou falar muito francamente com vocês, eu como profissional de capoeira, eu faço agora, se Deus quiser, Deus quer, meio do ano, 43 anos, e vivo de capoeira desde os meus 16 anos de idade, né? E o que acontece? Esse filme, na época, me deu muita dor de cabeça, esse filme. Porque esse filme, ele coloca diretamente o capoeirista com uma religião, né? Colocou diretamente essa questão. E, para mim, isso é muito ruim, entendeu? Como profissional, porque para mim essa é a minha visão, né? A capoeira é um esporte, é uma dança, é uma luta, assim como qualquer outro esporte, qualquer outra dança, qualquer outra luta. E com isso, quem tem religião é o praticante dela, não a capoeira em si, entendeu? A capoeira para mim não tem religião. Quem tem religião é o praticante dela. E com isso nós temos, né? Diversas religiões, então o capoeirista também tem diversas religiões. Entendeu? Então não tem essa questão que para o cara ser
ser capoeirista que ele tem que pertencer ao espiritismo, né? Ao candomblé, no caso, né? Umbanda, nada disso. Eu tenho alunos de todas as vertentes, né? Espírita, gente que não tem religião, a gente tem de tudo, entendeu? Inclusive evangélicos, que tem hoje em dia vários movimentos que têm crescido muito, entendeu? Que tem muita gente que também reclama sobre isso. Eu acho bacana isso também, porque mostra que realmente a capoeira ela tá em todos os lugares, entendeu? Realmente é mato, né? Capoeira nasce em tudo quanto é lugar, entendeu? Então, para mim, essa questão do filme, eu não curti. Eu não curti muito, não, essa questão, porque eu tive que ficar falando com vários alunos, né? Vários pais, entendeu? E eu perdi alunos na época, tive que pegar, fazer contato, explicar que não tinha nada a ver aquilo ali. Então, para mim, de uma certa forma, como profissional de capoeira, foi um tiro no pé esse filme, entendeu? Para mim. E sem contar também essas questões que, como né, até mesmo no caso como o professor falou, essa questão que teve dessas artes marciais, né? Sinceramente, o filme, para mim, entendeu? Com relação no caso, né? Por ele ser falado de um cara que é negro, capoeirista, ainda mais o nome dele, né? Besouro, tinha que ser um filme muito mais pesado pra gente, entendeu? Que realmente viesse, como é que eu posso dizer, representar mais, entendeu? Essa nossa luta como negro, né, como capoeirista. Eu acho que tinha que ficar bem claro tudo aquilo que o Gabriel ele colocou, que foi muito bem colocado, entendeu? Tinha que colocar, tinha que frisar mais essas questões, entendeu? Do cara não ser apenas um brigão. Eu acho que tinha que focar um pouco mais nisso, entendeu? Eu acho que por essas e outras que esse filme recebeu muita crítica, entendeu? E até essa questão da parte, no caso, pela trilha sonora também, nada a ver, cara, nada a ver. Aí, de contrapartida, a gente vê qual filme? Pantera Negra. Caraca, putz, grila. Aí, cara, pô, não tem... Eu queria que o filme Besouro tivesse um peso como foi do Pantera Negra, entendeu? Que realmente fosse uma coisa que eu, como negro, pudesse ver assim e falar, caraca, porra, bacana, né? Botar gente mais pra cima, entendeu? Eu não vi essa questão, como posso dizer, eu não vi essa questão sendo bem colocada nesse filme, entendeu? Acho que de repente teve alguém ali que realmente quis fazer uma parada bacana, levantar, mas no fundo, acho que para mim foi um tiro no pé. Isso eu tô falando como profissional de capoeira na época que saiu esse filme, né? Para mim foi muito difícil essa questão do filme. Então eu não vou pegar e me ficar falando muita coisa não, porque eu acho que aqui a nossa intenção realmente é ter essa troca, né? Alguém perguntar, a gente está vindo aqui e está falando um pouco mais sobre isso tudo. Então já vou ver se eu paro por aqui para ver se a gente consegue ter essa troca melhor. Beleza? É válido? Eu não estou ouvindo mais ninguém. Você encerrou sua participação? Encerrei, porque a gente vai ter essa questão dessa troca, né, Gabriela? Isso. Então, é melhor. Então, de antemão, já te agradeço. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelas suas contribuições. Acredito que tanto as suas quanto as do Gabriel foram muito importantes para a nossa construção, como eu disse inicialmente, não só enquanto estudante, mas enquanto cidadão. E agora eu quero abrir aqui a fala, vocês podem se inscrever para contribuir também no nosso debate, fazer crítica, elogio, o que vocês acharam do filme, fazer pergunta tanto ao Gabriel, que é capoeirista, quanto ao mestre Mulato, que é mestre de capoeira. O momento é esse. Fiquem à vontade. Acho que o William levantou a mão aqui primeiro. Então, você pode começar a falar, aí você tem 3 minutos, tá? Eu vou avisar aqui no chat quando bater o tempo. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Que meu fone tá com um pouco de problema, tá? Ah, tá. Primeiro quero, né, agradecer os dois, as falas foram muito importantes, ótimas contribuições. Então, em primeiro lugar, eu queria já puxar, né, o que o mestre falou, o mestre Lázaro, né,
dessa questão da capoeira e das religiões, porque recentemente, era uma coisa assim que eu realmente não sabia, mas recentemente eu li um artigo, se não me engano era da BBC, que falava sobre uma capoeira meio que gospel, né, tipo, antigos mestres de capoeira que se converteram à religião evangélica e estão começando a meio que evangelizar dentro das casas de capoeira e tal. E eu estava vendo como isso estava sendo embate com a galera do movimento negro, no sentido de que estavam se rompendo com algumas tradições da capoeira, né? Tava acontecendo meio que como se a capoeira fosse um método de evangelização, né? Tipo, um chamamento de evangelização. Então, eu gostaria que, tipo, os dois, né, Lázaro ou Gabriel, comentassem um pouco disso, esse relacional, porque no próprio filme, né, e na própria história da capoeira, a gente vê isso sendo bem forte, né, essa conexão com as religiões de matriz africana, né, tipo, no próprio filme é retratado questão, a todo momento, né, aparecem as entidades, mas, tipo, a relação do próprio besouro com o Exu, com as entidades de natureza, os orixás. Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre essa questão das religiões mesmo, sabe, da religião evangélica, das religiões de matriz africana, esse relacional com a capoeira, e se realmente isso é uma forma, talvez, de expropriação dessa raiz afro-brasileira da capoeira, ou se isso pode ter uma outra conotação no campo concreto, sabe? Como o Lázaro estava trazendo. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, que para mim é uma novidade, não sou capoeirista. E segundo, queria comentar também um aspecto do filme que eu achei um pouco esquisito, porque realmente esse filme ele é passível de muitas críticas, né? Mas uma coisa que eu reparei um pouco é que, por exemplo, tem uma cena, né, que o mestre, eu esqueci o nome dele, Alípio, né? Eu já assisti o filme há um tempo já, acho que o mestre Alípio, ele fala, né, quando eles ainda são crianças, que eles, quando é um, não é tão forte, quando é dois, é bem forte, quando eles são três, eles são mais fortes ainda, né? Numa hora que eles estavam meio que de conflito, de criança mesmo, e aí eu peguei um pouco da mensagem da coletividade, né, do povo preto, tal, no sentido de resistência. Mas aí, posteriormente, no filme vai dando meio que a entender que, conforme eles vão criando conflitos entre si, individuais, digamos assim, isso vai separando eles e, tipo, como se cada um fosse responsável por estar desarticulado, quando, na verdade, eu enxergo isso como um próprio caso do racismo, sabe? Tipo, o racismo que estabelece essa separação entre negros, sabe? Mas no filme fica parecendo que, tipo, eles estão em conflito, questão de inveja ou de raiva um do outro, né? Ali o besouro com aquele personagem que no final, né, meio que se volta contra ele e tal. Enfim, eles vão se voltando um contra o outro, entre aspas, o filme dá a entender isso. E eu acho que isso não fica muito real, sabe? Tipo, isso acho que deslegitima um pouco esse senso de coletividade do povo preto, culpabilizando os próprios pretos pela separação e tal, assim, no sentido de luta, de resistência e tal. Então, também, se o Gabriel poderia comentar sobre isso. Enfim, acabou meu tempo, mas é isso, gente. Obrigado, espero ter sido nítido nas minhas considerações. Obrigado. Mais alguém, gente? Tem alguma questão ou algum comentário? Eu, enquanto a galera vai se inscrevendo, queria comentar, agradecer demais as contribuições do Gabriel, meu parceiro, companheiro, e também do mestre Mulato. São experiências bastante importantes para a gente estar pensando aqui esse tema, né? Eu gosto de pensar a ideia da capoeira a partir desse eixo que o Gabriel trouxe, assim, né? Essa coisa que, muito embora o eurocentrismo tenha separado o que é cultura popular, do que é ciência, o que é religião, do que é conhecimento científico, o que é corpo, do que é espírito, na vida concreta está tudo muito misturado, né? Na vida concreta é tudo uma coisa só, assim. E aí eu acho bem importante a gente pensar a capoeira como esse lugar, que é um pouco tudo isso, né?
que é luta, que é resistência, que é corpo, que é espiritualidade, que é ganha-pão também, que esse templo multidimensional e que tem um peso histórico bem importante, nesse sentido aí que Gabriel trouxe para a gente, né? Então, acho que eu queria só fazer esse comentáriozinho rápido, falar do peso que é a gente ter algo que, como a capoeira, né, que não é só um esporte, né, que tem um peso tão grande na história do Brasil que ele definitivamente está nesse lugar que foi escrito como um crime nesse primeiro Código Penal, como o Gabriel exaltou aí, e a partir daí era tipo esse tipo social, assim, você é um capoeira, né, a pessoa, você é um capoeira, e isso era o sinônimo de um criminoso, né. Então, acho que é importante a gente pensar isso, porque isso vai marcando também um estereótipo, né, na própria história da formação social brasileira. Gostei bastante também quando foi comentado sobre esse tema da oralidade, né? Acho que a gente podia aproveitar, talvez, para, não sei, ouvir uma canção, se o Gabriel quiser cantar, ou se o mestre quiser também, se veio o berimbau aí, se a gente podia ouvir uma musiquinha, seria legal. Acho que é bem importante também para a cultura popular, para a gente poder exercitar também isso, né? Porque acho que isso também é desse conhecimento importante. E acho que é isso. Por enquanto, vamos deixar aí a galera. Eu acho que a Denise levantou a mão. Eu falo... Vocês estão me ouvindo bem? Então, a minha internet caiu aqui, então não sei se o William trouxe também essa questão, assim, muito pontual. Gostei muito da sua questão, William. Mas eu queria perguntar no sentido dessas misturas, né, de que são de fora. Por exemplo, tem uma capoeira que a gente está chamando de orgânica, que são pessoas que dizem que não são de matriz africana, não são descendentes e tal, e elas tomam para si, e aí elas começam a conceituar a capoeira aí desse modo orgânico. E tem uma outra questão que, ao menos em alguns lugares do Rio, estava acontecendo, que era a questão das pessoas brancas na capoeira. E aí o que estava acontecendo? E tinha pessoas, ao menos um grupo, né, específico, que era majoritariamente de brancos. Então eles já não contavam mais a história da capoeira, né, como uma história de resistência escravizada. Eles contavam a partir que a capoeira era algo que você tinha que conectar o seu corpo, e aí eles faziam uma junção com a meditação, por exemplo, né, com o yoga e tal, e não necessariamente com a história da capoeira, né, no motivo do porquê nós temos capoeira aqui nesse país. E estava tendo alguns rachas em alguns grupos de capoeira, exatamente por causa disso. Pessoas brancas chegavam e acabavam ali dominando com outras histórias, a maioria de classe média alta. Então, assim, alguns grupos de capoeira quase já não tem pretos, ou quando tem preto é um mestre. E eu tenho uns amigos meus que praticam capoeira, alguns se afastaram, porque um mestre ficou meio isolado, ele era preto, o contramestre era branco, o resto era todo mundo branco com alguns pretos. E essas pessoas brancas acabaram tomando conta desse espaço, né? E quando os negros que ainda participavam, tentavam colocar a história da capoeira como era, eles eram tamponados, eles tinham seu discurso tamponado, né? Isso é racismo. Sendo que o mestre vivia dessa aula. E os alunos negros acabavam pagando mais, né? Que ele fazia muito essa questão de bolsas, né? Para quem não tinha e tal. E a maioria dos alunos que não podia pagar a mensalidade integral era negro. Então, assim, os brancos bancavam. Então, ficava aquela questão do clientelismo. Quem paga tem razão. Uma coisa do cliente. E quando o mestre falou sobre isso, dessa questão da religião, que tem evangélico e tal, eu lembrei também das pessoas brancas, que isso tem muito a ver. Tem um grupo de missionários chamado Jocum, que eles usam capoeira para evangelizar. Eram também pessoas brancas, eram missionários brancos, e eles diziam, um pouco do grupo, né? Eles diziam que estavam aprendendo capoeira porque eles iam para a África evangelizar. E a capoeira era uma medida. Na minha concepção, eu acho isso absurdo. Primeiro que a África não precisa de salvação, né? Eles são pessoas que têm suas cognições, suas subjetividades e total direito de escolher o próprio
Deus deles. Mas aí eles estão usando a capoeira para isso. E essa, para mim, é uma concepção branca. De usar a capoeira para evangelizar, usar a capoeira como método de modelar o corpo, e não como método histórico. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa questão, dessa invasão branca, classe média, elitista, que estão dando novos conceitos para a capoeira. Realmente são perguntas complexas. Mas vou começar dialogando com o William. William, eu sou professor de história, eu tenho um lugar não vou usar esse termo para não polemizar mais ainda, mas eu tenho um lugar de fala, não é um lugar de fala, mas um lugar de onde eu observo a realidade, que é um lugar legal, eu acho bom, mas é complexo. Às vezes eu tomo porrada também de todos os lados, porque eu tenho um lugar que eu sou atravessado pela capoeira e pela história. E eu não sou mestre de capoeira, né? Então também eu tenho alguns cuidados, né? Eu não vivo de capoeira. Eu vivo de dar aula de história. O mestre Mulato, por exemplo, ele trouxe uma perspectiva de quem vive de capoeira. A minha mestre vive de capoeira, né? Essa é uma perspectiva também importante, legítima, né? A pergunta da Denise vai nessa direção de alguma maneira, né? Porque viver de capoeira e viver da cultura nesse país é muito difícil, muito complexo, né? E eu acho que de capoeira é muito mais ainda, por vários motivos. Mas tentando responder, William, as suas questões. Primeiro, na minha perspectiva, a capoeira ela não é uma religião, mas a capoeira ela é extremamente espiritual. A capoeira, isso é muito importante, né? A Denise falou uma coisa de ancestralidade. A capoeira, da matriz de onde ela vem, que é a matriz afro-brasileira, contribuições africanas e contribuições também americanas, indígenas, mas principalmente contribuições africanas, religião, religiosidade e espiritualidade são coisas diferentes. A capoeira, para mim, e o meu avô na capoeira, o mestre Tony, diz, e eu concordo com ele, você não consegue separar a espiritualidade da capoeira. Capoeira é extremamente espiritual, mas ela não é uma religião. E essa é uma linha bastante tênue mesmo, porque a cultura ancestral afro-brasileira, ela não obedece os preceitos e as regras ocidentais de divisão. Isso aqui é religião, isso aqui é política, isso aqui não é assim que se pensa. Quem quiser entender a capoeira dessa perspectiva eurocêntrica, branca, não vai entender. Vai ser difícil entender mesmo. Os códigos são diferentes. A capoeira, ela é do candomblé? Não. A capoeira tem elementos do candomblé, da Umbanda? Tem. Vários elementos. Tem elementos do cristianismo? Tem. Vários. Então a capoeira é extremamente espiritual, porque a separação entre corpo e espírito é uma separação cristã, católica, apostólica, romana. E isso influenciou a capoeira muito pouco da onde ela vem. Entende? Então, eu não sei se eu estou sendo claro e se a sua pergunta é nessa direção. Se não for, depois você pode falar e a gente dialoga. Mas é nessa linha. A capoeira é espiritual, mas não é uma religião. E aí, quando a gente pensa com essa mentalidade eurocêntrica branca, o que acontece que o mestre Mulato relatou, que é associar a capoeira a uma religião. E aí é o boi de piranha do racismo brasileiro. Por quê? O cara entra na aula de jiu-jitsu, abaixa a cabeça lá pro mestre, tem um negócio escrito em japonês do lado, tem um gatinho assim, tem um monte. Essa porra também é macumba, meu irmão. Se a gente vai falar assim, vamos dizer a realidade, é uma outra religião, pô. É macumba também de chinês? É macumba também de... Então, assim, o karatê também tem lá a sua espiritualidade. Não está associado a uma religião, mas o que é de preto, que é de negro, vai estar sempre. E aí, obviamente, vira um boi de piranha do racismo, que você vai dizer, não, meu filho está indo para o candomblé, não para a capoeira. E aí o cara que vive da mensalidade da capoeira, isso é muito sério, isso precisa ser visto e respeitado, ele é prejudicado. Porque o cara tira o aluno, a escola tira a capoeira e deixa só o judô. Entendeu? E aí é complexo essa história, né? Essa acho que foi a sua primeira questão, né? A outra, eu anotei aqui algumas, se eu tiver falhado também na memória, você me diz, né?
a capoeira gospel ou a capoeira que... isso não existe, né? Eu considero particularmente, e aí eu estou em sintonia com a escola de capoeira que eu pertenço, que essa história de capoeira gospel, capoeira crente, capoeira, é um processo, aí sim, aí a capoeira virou religião. Porque aí ela usa uma religião, ou a religião usa ela, para descaracterizar a cultura popular. Então, na minha avaliação, a capoeira gospel ela é um processo de descaracterização da cultura afro-brasileira. Quando você separa as coisas que não podem ser separadas. E quando você compreende com o espírito eurocêntrico, racista branco, e que se eu falei de Ogum, é religião. Você fala de Ogum, mas você fala, Iê, viva meu Deus, meu irmão. O Iê, viva meu Deus, pode ser o Deus de quem quiser. Né? Inclusive até o Deus de uma pessoa que faz capoeira, que é crente, como eu tenho vários amigos capoeiristas evangélicos, e que também não concordam com essa ideia de capoeira. Para mim, a capoeira gospel é o processo, é parte de um processo de descaracterização da cultura brasileira, da cultura afro-brasileira, né? Porque ele não serve, ele não compreende e ele faz parte do racismo brasileiro, do conjunto de peças criada para separar, para nos apartar daquilo que é a nossa, independentemente da religião de cada um, certo? A capoeira gospel, ela não é a capoeira, aí sim é a religião, aí sim vira uma religião e vira um problema, né? Porque você não pode cantar uma música, porque eu já tive experiências num debate na Uniswan, fui entrar numa roda, o camarada falou, mas aqui é capoeira de Cristo. Eu falei, tranquilo, que bom. Que bom. Eu também sou de Cristo. Cristo era africano, inclusive. Aí o cara ficou me olhando e entrei na roda. Enfim, corri o risco até de apanhar, não sabia bem, mas estava meio maluco, fiquei meio puto, fiz isso. Ótimo, tranquilo. Estou aqui ainda vivo. Então, eu considero isso. E aí, eu não sei, eu só não acho que o filme ele imponha isso. O filme ele fala disso e ele mostra como espiritual, e aí ele vira realmente, eu estou usando esse termo, né, boi de piranha do racismo, porque aí o pessoal, quem quer, usa isso para sacanear e não usa os recados da luta antirracista e não usa as mensagens de amor, as mensagens de amor à cultura, de amor ao mais velho, ao ancestral, as mensagens bonitas que se tem, tá? Então, respondendo você. E aí, Denise, para tentar responder a Denise, eu não vou entrar em alguns méritos, mas tentando responder a Denise, assim, não acho que seja verdade absoluta que a maioria dos praticantes de capoeira sejam brancos. Eu não tenho esse dado que eu tenho é um pouco diferente, tá? Agora, existem muitos brancos, existe essa questão de quem paga, e essa questão de quem paga é realidade, porque não se patrocina a cultura no Brasil. Então, muitos mestres de capoeira, a maioria dos capoeiristas, depende da mensalidade, e isso é uma relação extremamente complexa mesmo. Tem muitos brancos que fazem capoeira, aliás, sempre tiveram brancos na capoeira, inclusive na história, né? Negros de pele clara, pardo, todo tipo de gente. A capoeira sempre foi extremamente popular, até porque ela é uma luta, né? Como contrariando o racismo, etc. Ela é uma luta extremamente hábil, ela é um processo histórico, cultural, bastante desenvolvido, bastante complexo. Bastante complexo. Ah, entendi, Denise, beleza. É bastante complexo. Então, os brancos sempre quiseram conhecer e saber o que era capoeira. Aqueles que não quiseram, que não puderam, tentaram destruí-la e também não conseguiram. Então, existe esse processo que você está falando, né? Mas existe, na verdade, hoje muitas pessoas que estão lá porque curtem, porque gostam e fazem capoeira e patrocinam e ajudam os mestres, pessoas brancas, pessoas de mais diversas cores. Agora, existe, como eu falei também, esse processo de descaracterização da cultura, né? E existe, obviamente, que a pessoa que é branca, que faz qualquer coisa na nossa sociedade, inclusive a cultura negra, ela vai ser mais ouvida do que os negros. Isso faz parte, uma das características daquilo que vários autores, vários militantes do movimento, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Beatriz, chamaram de racismo brasileiro, ou racismo à brasileira, né? Ou hoje o que o Silvio chamou de racismo estrutural, que a gente pode também chamar só de racismo, né? Eu acho que é por aí. E aí esse processo ele realmente existe. Cabe a nós nos organizarmos,
Cabe o nosso povo negro também, a todos nós, nos unirmos, porque muitas vezes o cara bota uma aula e nós não valorizamos, não pagamos, e aí deixamos o mestre a depender dos ricos. Isso acontece muito também. Cansei de ver no universo da capoeira. O mestre Mulato tem aí muito mais tempo que o mestre capoeira, talvez possa concordar comigo. A nosso povo também, muitas vezes, também não valoriza. Por que isso? Não culpabilizando ninguém. Porque nós fomos criados para nos odiar, para odiar a nossa cultura, odiar a cor da nossa pele. Isso tudo são elementos do racismo também. E aí, muitas vezes, quando você fala assim na Bahia, por exemplo, se fala isso abertamente. Ninguém paga capoeira. Ninguém quer pagar capoeira, todo mundo quer fazer capoeira e ponto. Chego lá, boto minha quadra, faço o que eu quiser, não pago o mestre, ou capoeira sem mestre, que é outro processo bizarro aí também, do embranquecimento, do racismo que também existe, né? E aí realmente descaracteriza da cultura ancestral. Descaracteriza mesmo, porque a capoeira, e aí para terminar, passar a palavra para o mestre Mulato, ela valoriza o mestre, valoriza o ancestral. Isso não é religião, isso é uma filosofia. É um modo de entender a realidade, é uma gramática. É tudo isso junto. Né? Porque na África não havia essas pequenas divisões. Aliás, havia sociedades imensamente complexas, mas havia também um retorno a essa visão mais global, né? Como cosmológica, etc. Então, desculpa, porque realmente as perguntas foram complexas, né? E aí, o Besouro, por exemplo, ele vai entrar para a luta pelo que acontece com o mais antigo, que era o mestre dele. Né? E depois dessa luta toda, a criminalização da capoeira, veja bem, isso nós podemos reafirmar. O que se tornou patrimônio da humanidade? A capoeira como a abstração? Não. O que se tornou patrimônio da humanidade, que foi uma luta secular, é a roda de capoeira, patrimônio material, como o lugar ápice, onde tudo na capoeira acontece ali. Ali é o ponto de partida e o ponto de chegada, ao mesmo tempo, porque também não tem começo e fim exatamente a cultura afro-brasileira, isso é um detalhe. E uma segunda coisa é o ofício e o saber dos mestres, que está lá registrado. Né, como patrimônio. A luta foi para registrar a capoeira, a roda, onde acontece tudo, e o ofício e o saber dos mestres de capoeira. Então são essas duas coisas que são patrimônio da humanidade hoje, numa luta dos capoeiristas. Então não existe nenhuma coisa nem outra sem a capoeira abstrata, ela não existe sem o mestre, que é o mais antigo, o ancestral, aquele, né? E também não existe sem a roda, né? Ponto de chegada e ponto de início do que a gente chama de capoeira hoje. E para finalizar mesmo, na África, a capoeira ela ser usada como instrumento de evangelização, eles vão tentar usar mesmo, porque a capoeira, isso está provado cientificamente, academicamente. Vejam que eu faço uma distinção entre ciência e academia, tá? Propositalmente. Né? Na academia, provado, a capoeira é um excelente e um enorme veículo educacional, um veículo de difusão de educação e um veículo, eu falo veículo, mas a gente pode usar um termo técnico da educação, um método, podemos usar vários outros, né? Um caminho. É um veículo educacional muito importante. Então, é óbvio que ela vai ser usada para o bem e para o mal por um monte de gente como forma de educação, inclusive de tentar educar o cara numa cultura protestante, o que quer que seja que esses caras estão tentando fazer aí. E eles vão usar isso mesmo. Vão usar isso bastante. Na África, inclusive, isso vai ser mais atento do que aqui. Porque a capoeira, como a gente conhece hoje, ela está no Brasil, ela surge no Brasil da raiz africana, mas ela vira uma coisa brasileira. Quando os mestres de capoeira lá no passado vão para a África, eles verificam que essa cultura lá se perdeu. Então, aqueles que vão dar aula de capoeira na África é uma coisa que é muito mais novidade até mesmo do que aqui, em alguns lugares. Por vários motivos, inclusive esse que eu estou citando. Tá? Então, eles vão usar porque é um veículo educacional extremamente potente. Né? Tanto que está nas escolas, apesar do racismo, apesar de uma série de coisas aí, como disse muito bem o mestre Mulato. Toda criancinha branca, azul, amarela, o pessoal coloca na capoeira para ensinar a cair, para ensinar a levantar, para ensinar psicomotricidade, para um monte de coisa, porque é bom pra caramba. Então, infelizmente, nós vamos ser usados, e a gente precisa combater isso, que na minha humilde avaliação, é um processo de descaracterização, repetindo aí, dialogando com o William e com a Denise, descaracterização da cultura afro-brasileira. Desculpa falar muito, gente, é que as perguntas são complexas, difíceis.
E obrigado, gente, pelas perguntas maravilhosas aí, bastante profundas. Não sei se respondi também. Faca de ticum, é faca que matou besouro. Faca de ticum, é faca que matou besouro, cabra valente. Tinha o corpo fechado e nada ele temia, era muito respeitado. Mas um dia a traição veio andando do seu lado e falou que era ticum, que abria corpo fechado. Faca de ticum, é faca que matou besouro. Faca de ticum, é faca que matou. Oração vinda de um livro chamado São Cipriano. Era um livro perigoso, tinha reza de africano. Faca de ticum, é faca que matou besouro. Faca de ticum, é faca que matou. Só dá uma olhadinha aí, gente, pra gente aí na... Essa é uma ladainha que já é domínio público, né? Não é uma ladainha, na verdade. Pediram uma ladainha, né? Desculpa, mas não é uma ladainha, é uma música mesmo. O pessoal toca São Bento Grande, toca em alguns ritmos. Eu toquei na Angola aqui só pra ficar mais lento aí, pra galera entender a letra, né? Que fala um pouco aí da mitologia, né? Em torno da morte do besouro, né? Então vou mandar também uma aqui. Manda. Então você toca aí, toca o berimbau Angola aí que eu vou cantar uma aqui também, então. Então vamos ver, vai lá, né? Mas será que vai dar certo? Vamos ver. A história nos engana, dizendo pelo contrário, até diz que a abolição aconteceu no mês de maio. A prova dessa mentira é que da miséria eu não saio. Viva 20 de novembro, momento pra se lembrar. Não vejo em 13 de maio, colega velho, nada pra comemorar. E muitos tempos se passaram e o negro sempre a luta. Zumbi é nosso herói, Zumbi é nosso herói. Colega velho de Palmares foi senhor. Pela causa do negro, foi ele quem mais lutou. Apesar de toda a luta, colega velho, negro não se libertou. Camarada, e é maior é Deus. Maior é Deus, camarada. Valeu. Um recado pra galera aí, é importante isso aí. Essa música aí retrata um pouco da nossa história, né? Mestre Moraes. Gente, muito obrigada. Queria agradecer. Foi bonito demais esse final. Foi ótimas contribuições de vocês. Queria agradecer demais, dizer que depois o grupo vai providenciar também os certificados de quem participou, vai enviar por e-mail e também de quem palestrou, né? Convidar vocês para o próximo Cinepet, o próximo debate a gente vai convidar... a gente ainda está com a agenda aberta de convidados, o grupo ainda tem, entre dois nomes, ainda não tem a confirmação, mas o filme é o Tenda dos Milagres, que também é um filme que parte de um livro do Jorge Amado e vai falando, pega aí a cultura, religiosidade, resistência, né? E ele vai ser no dia 23 de março, exatamente daqui a um mês. Aí depois nas nossas redes sociais, na próxima semana já vai ter lá, para quem quiser se inscrever e estar com a gente de novo. E acompanhem aí com a gente
a página, as nossas redes sociais, nosso Instagram, para estar acompanhando as novidades todas. Muito obrigada, viu, ao Gabriel e ao mestre Mulato, por essa aula e por esse debate. Axé. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Foi um prazer. Obrigada, gente. Foi tudo. Tchau, gente. Um abraço. Foi Mara, valeu. Tchau, gente.